Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do Negócio Enxuto de Alta Performance. Aqui nós discutimos estratégias para a sua empresa lucrar 30% a mais em 120 dias. O meu nome é Laiane Cor e hoje o tema é indicadores financeiros. Como eles te ajudam a lucrar mais? Vamos lá então? Então, primeiro, né? O que é indicador? Da onde que surgiu isso? Então, indicador nada mais é do que números. Nós precisamos de números para saber a situação da nossa empresa, para saber como ela está caminhando, como que ela está progredindo, se ela está tendo resultados positivos ou não, o que está acontecendo com essas empresas. Então, se a gente ficar só no achômetro, né? Então, se eu só achar que eu tenho indicadores, que eu achar que a minha empresa está caminhando bem, mas no final das contas ela não está. Eu acho que eu vendi mais do que o ano passado. Eu acho que os meus custos foram melhores do que o ano passado. Isso não é legal. Por quê? Porque eu não tenho números para comparar. Quanto a minha empresa realmente cresceu de um ano anterior para o ano atual. Então, eu preciso saber isso, e para eu saber isso, o que eu preciso? De indicadores. E aí nós temos uma infinidade de indicadores. Então, Laiane, o que é o indicador? Indicador é quando eu tenho um número por um outro determinado número. Então, vamos supor, um indicador que eu tenho muito famoso, produção por hora. Esse é um indicador famoso, porque eu consigo saber quanto que foi produzido por hora. Outro indicador muito bom também para quem aí acompanha números de vendas. Então, vendas por funcionário. Outro indicador, faturamento por mês. Por quê? Porque eu posso ter faturamento por dia, eu posso ter faturamento anual, eu posso ter faturamento por mês. Então, esses são indicadores. E aí, nós temos indicadores financeiros, indicadores operacional e indicadores de qualidade. Então, financeiros são quais, né? Quais são esses indicadores financeiros que eu tenho? Vou citar alguns, tá? Não são todos aqui, mas eu vou citar alguns. Então, por exemplo, faturamento mensal, lucro, margem de contribuição, margem líquida, renda bruta. Então, esses são os financeiros. Vendas por funcionário já entra mais para a parte operacional, porque eu estou na operação da minha empresa. Então, vendas por funcionário, produção por hora. Aqui nós temos a parte operacional dos indicadores. E outra parte que eu tenho também, que é a parte da qualidade. Então, por exemplo, quantos produtos defeituosos por máquinas, quantos produtos defeituosos por mês eu produzi, eu tive, né, de retorno de produto errado. Então, vamos supor que eu sou uma pizzaria. Então, quantas pizzas foram erradas, né, num determinado mês? Então, eu consigo ter isso de qualidade. Quantos clientes estão insatisfeitos com o meu produto ou serviço? Também consigo analisar isso por meio do indicador de qualidade. Então, é muito importante ter esses indicadores. Então, só de eu pensar assim, eu acho que foi 20 vendas no mês. Não, eu tenho que ter números. Por quê? Porque os números é que vão ajudar eu comparar para ver se a minha empresa está crescendo ou se está decaindo. E aí, então, o que isso vai me proporcionar? Por que isso é importante de você conhecer os seus indicadores? Porque aqui você vai saber o quanto que você tem que melhorar na sua empresa, o quanto que você tem que investir, qual a estratégia que você tem que modificar para que a sua empresa não vá à falência, para que a sua empresa pare de ter prejuízos. Então, vamos supor, eu passei a analisar o meu faturamento mensal. Então, eu vi que o meu faturamento mensal, ele tá crescendo. Ó, beleza. Eu vi que o meu faturamento mensal tá decaindo. Então, aqui eu tenho que ver quais as atitudes que eu tenho que tomar. E um outro indicador que eu preciso ter, principalmente para quem é da parte da produção, qual que é?
quantos produtos estão sobrando, quantos produtos eu estou, por exemplo, jogando fora. Eu vou contar aqui para você um exemplo de um caso que eu acompanhei. Então, era uma pessoa que produzia, no caso que produzia hortaliças, e essa pessoa, ela sempre estava reclamando que não tinha dinheiro, que sempre estava faltando dinheiro, que estava comprando produtos, produzindo, mas que o dinheiro nunca vinha. Aí eu falei assim, nossa, mas o que será que está acontecendo, né? Porque se você está produzindo, obviamente, o que a gente pensa? Que está vendendo, mas não era isso que estava, né, acontecendo. Então, a pessoa, ela produzia, na época, se eu, vou balancear mais ou menos os números, tá? 800 pés de alface. Só que o que acontecia? Ela não vendia os 800 pés de alface, ela vendia só 600 pés de alface, ou seja, ela perdia 200 pés de alface. Só que aí que tá o problema? A pessoa não tinha noção que ela estava perdendo 200 pés de alface. E pior que isso, a pessoa não tinha conhecimento que além dos pés de alface, vamos por aqui, do produto pronto, estava perdendo os outros recursos investidos para produzir aquele produto. Então, por exemplo, para eu produzir alguma coisa, eu demando insumos, que são a entrada, né? As entradas que eu tenho no meu negócio. Então, quando eu vou para produzir, por exemplo, um pé de alface, eu tenho aqui a hora de funcionário, eu tenho insumo com matéria-prima, vamos supor, adubo, os fertilizantes, os agroquímicos, enfim, tudo que eu preciso. Eu tenho depois mão de obra para colher, depois eu tenho a parte de transporte e aí eu vou pagar ainda alguns impostos, algumas coisas de acordo com a minha venda. Então, eu tenho tudo isso. Só que se eu produzi tudo isso, gerei tudo isso de insumos, gastei os meus insumos e no final das contas eu não vendi, eu tive prejuízo com esses insumos também. E pode ser aí, pode ter uma certeza que o seu lucro está nesses prejuízos, nesses desperdícios. Então, é muito importante analisar a empresa como um todo. É muito importante ter esses indicadores. Então, vamos supor, eu vou fazer uma conta rápida aqui. Ele perdia 200 pés de alface por mês, vezes 12 meses. No mês, ele perdia 240, não, 240, olha eu, 2.400 pés de alface por ano. Então, imagina isso, por ano, 2.400 pés de alface. Isso só do produto acabado. Vamos supor se não fosse alface, se fosse pizza. Então, vamos supor que ali, na hora de produzir a minha pizza, o meu pizzaiolo, né, as pessoas que estão ali na cozinha, elas não se atentavam a produzir a pizza corretamente. Vamos supor que a pizza não fosse mussarela. E aí a pessoa produzia a pizza com mussarela. O que eu faço com essa outra pizza que a pessoa produziu? Eu não consigo vender muitas vezes. Então, tem que tomar muito cuidado. Às vezes o funcionário, para esconder um erro, ele joga fora o produto. E aí você não consegue contabilizar isso e o seu prejuízo só vai aumentando. Por quê? Você investiu dinheiro no insumo, na matéria-prima para produzir aquele produto. Ah, mas Laiane, eu não vendo produtos, eu não produzo os meus produtos para venda, eu somente vendo o meu produto, eu compro ali do meu fornecedor e eu só vendo esse produto. Eu só represento uma empresa? Tudo bem, mas aí você já parou para pensar em quantos clientes você visita num determinado dia? Quantos clientes estão comprando de você determinado produto que te retorna uma comissão maior? Quantos clientes estão deixando de pagar? Então, isso também é indicador, isso também é uma oportunidade para você alavancar o seu lucro. Então, é muito importante de ter os indicadores. Então, esses indicadores, né, não é por uma questão assim de, ai, mas nossa, eu vou perder muito tempo se eu fizer isso. Será que você está realmente perdendo tempo? Ou será
que você está ganhando dinheiro com isso. Por quê? Porque anotar os indicadores faz parte do dia a dia. Querendo ou não, eu tenho que anotar sempre os meus indicadores. Eu tenho que ter ali quantas vendas eu fiz, qual que foi o produto, quanto que eu produzi, quanto que foi de matéria-prima. Por quê? Se eu não tiver esses dados, como que eu sei que a minha empresa está gerando lucro? Como que eu sei que o valor que eu investi nela está retornando para mim financeiramente? Como que eu sei que é vantajoso eu ter uma empresa e não estar trabalhando para outras pessoas? Eu só sei isso por base de números. Não tem como ficar no achômetro, achar que eu vendi tanto, achar que eu produzi tanto, achar que eu deixei de produzir tanto. Não. Eu preciso conhecer. Então, eu preciso conhecer isto. Eu preciso saber o quanto que aconteceu, o quanto que veio para mim nesses valores. Eu preciso ter dados, eu preciso ter números. Então, é muito importante de conhecer, analisar os seus indicadores. Não basta eu falar assim, eu só coloco no sistema os valores de quanto que eu vendi num dia. Tá lá no sistema. E aí? Chega no final do mês, você analisa, você faz essa comparação, porque se for só para ficar no sistema, não compensa. O sistema não vai tomar decisão para sua empresa. Ele não vai vir nessa parte estratégica. Ele não vai te falar, ó, fulano, esse mês você tá ganhando. Ó, fulano, esse mês você tá perdendo. Não, nunca. Você é o cérebro da sua empresa. Você é o cérebro do seu negócio. Você que tem que realmente ir atrás do seu lucro. Não pode ficar esperando por um sistema ou por uma outra pessoa, não. Você tem que ter o controle da tua empresa, do teu negócio nas tuas mãos, tá? Então fica aqui uma dica super importante, tá bom? Então, nós já falamos aqui da importância dos indicadores, do que eu preciso ter para ter esses números, como que eu faço para acompanhá-los, né? Primeiro ponto aí, então, é de definir todos esses indicadores, é de fazer este acompanhamento. E não vem para mim falando, eu não tenho tempo para fazer o acompanhamento dos indicadores. É? Então você prefere perder dinheiro. Você prefere, então, que a sua empresa não cresça. Que a sua empresa, que você ache que ela está lucrando, mas quando na verdade ela está dando prejuízo. Você prefere, então, que ocorra a bolinha de neve, né? Tipo, esse mês eu não lucrei, mês que vem eu tive prejuízo de novo, no outro mês eu não vendi direito, e aí vai indo, vai indo, vai indo, quando vai ver, virou uma bola de neve, já era empresa. Não tem mais. Porque acumulou tantas dívidas porque não faz esse acompanhamento que foi embora. Um outro ponto, né, também que muitas empresas não fazem e que é indicador que todo mundo deveria ter ali, ó, na risca, na ponta do lábio. Não é nem na ponta da caneta, não é na boca, assim, é na ponta da língua para falar. Quanto a sua empresa tem para receber? Quanto a sua empresa vendeu de notinha? A famosa notinha do fiado. Então, por que eu falo isso? Porque tem casos de que a pessoa não acompanha esse indicador de quantas notinhas eu tenho para receber, quanto eu vendi a notinha. E aí o que acontece? A hora que vai ver o rombo, minha filha, já teve empresa aí com 250 mil reais de notinhas. 250 mil reais para receber. 250 mil reais que poderia ter sido investido em lucro, em estoque, em treinamentos para o meu funcionário, numa fachada nova. Não, mas eu, né, simples empresário ou empresária, resolvi dar o meu produto para os meus clientes. Eles não precisam me pagar isso e eu também não preciso cobrar eles.
Por quê? Porque eu nem sei quanto que eu tenho para receber. Então, para que que eu vou cobrar? Se eu nem sei quanto que eu tenho para receber, quando que eu deveria receber? Então, isso também é um indicador. É um indicador de que a sua empresa está indo por água abaixo. Então, é muito importante também de conhecer esse número, de ter isso anotado. Ah, mas Laiane, eu sou uma empresa pequena. Eu não preciso fazer isso, não. Não? Então, você não quer que a sua empresa cresça. Você não quer que ela evolua. Porque se você, a partir desse momento, se você já começa errado, você vai continuar errando. E aí a sua empresa também não vai crescer. Então você prefere começar errado e aí quando a sua empresa chegar num determinado ponto, você tentar consertar a sua empresa. Por que não já começar da forma certa, com qualidade? Então, já defina quais são esses indicadores importantes para a sua empresa, para que o seu negócio cresça. Ai, mas Laiane, eu não sei como fazer isso. Gente, o básico, pelo menos. Faturamento mensal. Esse é o básico. Quantos produtos eu estou jogando fora? Esse é outro básico. Então, produtos que a gente considera, né, defeituosos ou que eu tive que fazer algum tipo de retrabalho. Então, isso é principal, é crucial de saber. Então, faturamento mensal, crucial. Produtos, né, por retrabalho, também crucial. Então, quanto que eu tive ali de produto que eu tive que fazer retrabalho no mês. Extremamente importante. E outros fundamentais, né? Outros indicadores fundamentais aí são os seus custos. Então, os custos fixos e os custos variáveis do mês, tá? É muito importante também ter isso na ponta do lápis, na ponta da língua, na pontinha da cabeça aqui do cérebro, para você saber se a sua empresa realmente está evoluindo ou não. Então é muito importante isso. É muito importante que você realmente analise isso. Ai, mas eu não tenho como começar, como fazer tudo, eu sou totalmente sozinha. Faça esses três muito bem feito. Pelo menos esses três. Muito bem feito. E faça, né, que isso vire um hábito para você, empresário. Não basta fazer esse mês, né? Vamos supor que nós agora estamos em janeiro, vamos começar aí o ano bem, vou dar o meu primeiro passo, chega em fevereiro e não faz mais nada. Não. Tem que virar um hábito, tem que virar uma rotina na sua empresa. Esses indicadores têm que ser feitos todos os meses. Eu falo que, pelo menos quando você está implantando uma coisa nova, né, aí na sua empresa, você precisa fazer ela durante pelo menos 21 dias consecutivos sem parar nem um dia. Porque é esse o tempo, né, que a gente demora, que o nosso cérebro demora para adquirir um novo hábito, para começar a fazer novas coisas. Então, é muito importante isso. É muito importante que comece e não pare, porque é igual ir para academia, né? Ah, eu vou hoje. Aí chega amanhã, né? Eu olho assim pro tempo. Ah, não, hoje eu não vou não, tá chovendo. Aí quando depois de amanhã, ai, eu não vou hoje não, tô cansada. Aí quando vai ver, já abandonou a academia. Então não pode ser como abandonar uma academia. O seu negócio é o seu negócio e tem que progredir e tem que crescer para isso, tá bom? Então, fica aqui esses principais pontos. Não vem falar para mim que não tem tempo. Então não tem empresa, porque a empresa precisa de tempo. A empresa é igual um filho. Se você tem uma empresa, você colocou um filho no mundo. Se você colocou um filho no mundo, você tem que criá-lo. Ela não vai se autocriar sozinha lá, né? É a mesma coisa. A criança precisa o quê? Que você faça o quê? Que você ensine ela a se alimentar, que ensine ela a andar. E a mesma coisa com uma empresa. Você vai ensinar. Quem que é a empresa? Você e todos os seus funcionários, não é só a estrutura física.
Então, a partir do momento que você tem uma empresa, você tem que definir ele corretamente. Quais serão os indicadores? Quando que eu vou acompanhar esses indicadores? Como que eu vou analisar eles? Então, eu vou analisar só os números ou eu vou fazer um gráfico? E pouco a pouco, passo a passo, a sua empresa vai ficando organizada. Não adianta querer fazer tudo de uma vez porque você não tem tempo para isso. Fazer tudo de uma vez, esquece, não dá tempo. E conforme você não vai fazendo, o que que acontece? Você vai ficando frustrado. Então, ou frustrada, né? É muito importante que você pegue um ponto e melhore. Então, eu vou pegar este ponto aqui dos indicadores e vou trabalhar ele com excelência. Vou acompanhar esses dados, vou analisar esses dados, tá bom? Porque não basta, que nem eu falei, não basta somente ter os dados lá no sistema. Ah, eu tenho dado no sistema. E daí que você tem o dado no sistema? Fala para mim, qual que é a comparação? Quantos por cento sua empresa cresceu do ano passado para esse ano no mês de janeiro? Você sabe? Você analisou? Ou tá só no sistema? Que aí tá errado. Se tiver só no sistema, ou se tiver só na planilha, ou se tiver só no caderninho, você não analisou nada, para quê? Nem tem, então, nem pegou tempo de escrever. É melhor você pegar e realmente ter os dados e analisar os dados. Não deixe só os dados ali no sistema. Outra coisa que acontece, né? Não tem uma planilha de controle. Acha que os dados têm que estar só aqui na cabeça e tanto faz. Quer dizer, então, que se der um ciricutico em você, você morrer, adeus empresa. Acabou. Ninguém sabe mais nada. E já, olha, gente do céu, deixa eu contar uma história. Já aconteceu um caso desse. Tinha uma empresa que a pessoa só guardava os dados só na cabeça. Não tinha sistema, não tinha planilha de gestão, não fazia acompanhamento. E não era ela sozinha, tinha funcionários na empresa, mas ela achava que só ter na cabeça dela já bastava. Ah, não, eu já tenho conhecimento, né? Para quê que eu vou passar para o sistema? Aí, um belo dia, a pessoa ficou doente e ninguém mais tinha conhecimento de quais eram os fornecedores, quanto que tinha em banco, quanto que tinha para receber, como que estava a situação atual da empresa. Não tinham esse conhecimento. E o que que aconteceu? Essa pessoa morreu. Foi-se embora da Terra. E aí você acha que os herdeiros que foram para administrar o negócio tinham esse conhecimento? Sabia quanto que tinha que vender, quanto que tinha estoque, quanto que tinha que comprar? Não, gente. Esquece. Basicamente, o que que aconteceu? Teve que começar a empresa do zero. Do zero. Trabalhar anotando os dados no sistema de gestão, analisando e começando a empresa do zero. E a gente sabe que quando começa uma empresa, essa empresa ela precisa de tempo até ela se amadurecer para ela começar a dar frutos. Imagina você que já tinha um negócio estruturando-se, né? Equilibrando-se ali no mercado, do nada, desabou por falta de dados. Então, é muito importante ter esses dados em um sistema, em um computador, em uma planilha, que outras pessoas além de você, que é o dono do seu negócio, tenham acesso também. Por quê? Porque na hora de uma emergência, a sua empresa consegue caminhar, não fica parada. E vamos supor se você depende dessa empresa para sua saúde. E aí? Como que vai ficar? E a sua família? E você? De onde vai vir o dinheiro? Então, é muito importante de ter esses dados para essas análises, para esses acompanhamentos, para saber quais são os posicionamentos, quais são as estratégias, o que, que tem que ser feito no negócio. Certo? Combinado sobre isso? A dica de sempre, né? Se você está começando a implantar algo novo na sua empresa, comece implantando aos poucos.
poucas coisas por vez. Não queira mudar a sua empresa tudo de uma vez. Que é a mesma coisa do que você pegar uma casa e falar assim: vou dar uma faxina. Vou dar uma faxina. Já imaginou a desordem que vira, né? E aí acaba que você demora muito mais tempo para colocar essa casa toda em ordem. Então é muito importante determinar que ponto que eu preciso mudar agora, que é crucial, que o meu negócio não vai para frente se eu não fizer este acompanhamento. Ah, é a questão financeira? Beleza. Vou acompanhar os indicadores financeiros. Ah, não é indicador financeiro, Laiane, eu tenho problema lá na minha produção. Vou determinar quais são os indicadores que eu preciso controlar na minha produção. É produção por horas, é defeitos por máquinas, é defeitos por tipo de produto. Eu vou analisar esses indicadores. Por quê? Porque justamente eu posso estar tendo prejuízos ali que eu não estou vendo e que o meu lucro está indo embora, simplesmente porque eu não tenho números para acompanhar, certo? Então, já comece a colocar em prática na sua empresa. Defina pelo menos 3 indicadores que você vai estar acompanhando, de qual área que você vai estar acompanhando e acompanhar pelo menos uma vez na semana. Mas os dados têm que estar sendo alimentados, seja numa planilha, seja num sistema de gestão, e aí depois eu tenho que pegar no final dessa semana e fazer o quê? Fazer a análise. Não deixe para analisar os dados lá no final do mês. Porque se a pessoa não preencheu a planilha corretamente ou não lançou no sistema, você vai ter perdido o quê? Um mês de dados. Um mês de dados pode ser em torno de muito dinheiro de lucro que foi embora, muito valor. Dependendo do porte da sua empresa, você pode perder 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, só porque você não acompanhou os dados, só porque você não fez o processo corretamente. Eu vou te falar uma coisa. Se você começar a observar os indicadores da sua empresa, você vai ter realmente um choque de realidade muito grande. Você vai ver em quais pontos a sua empresa, ou você, porque muitas vezes a culpa é sua, tá? Em quais pontos que está precisando de melhoria. O que você precisa fazer para ter mais lucro? O que você precisa fazer para a sua empresa se destacar no mercado? O que você precisa fazer para você ter tempo e qualidade de vida com a sua família? Então, é muito importante de ter os números, analisar os números e saber como está a situação da sua empresa, tá? Não fique aí achando assim que, ai meu Deus, eu vou sofrer só de ver os números da minha empresa porque ela está indo por água abaixo. Não, veja os números, enfrente os números e coloque a sua empresa aí para subir, para crescer, para evoluir. Mas sem números, sem indicadores, sem acompanhamento, nada disso acontece. Se a sua empresa não tem números, não tem indicadores, pode esquecer porque ela não vai crescer. Como que você vai montar uma estratégia de crescimento se não tem isso? Certo? Então aqui fica esse pequeno passo a passo para você fazer na sua empresa, para você fazer com que ela cresça, melhore e evolua cada dia mais. Lembre-se daquilo que eu sempre falo, você melhorando 1% ao dia em um ano, terá melhorado quanto? 365% ao ano. Por quê? Porque você melhorou 1%. Então faça o seu 1% diferente. O seu 1% para melhorar o seu crescimento, seu 1% para melhorar a sua empresa. É fácil, é rápido, é só você começar. O difícil é começar, mas eu te dei o passo a passo. Eu falei sobre você determinar os indicadores e fazer esse acompanhamento. Então,
Siga esse passo a passo e faça que a sua empresa cresça e evolua cada dia mais. Não se esqueça, se você gostou desse vídeo, se você achou que foi interessante, se realmente contribuiu para você, peço aqui para você dar o seu joinha, seu like, seu curtir. Curte aqui, comenta aqui embaixo quais indicadores que você analisa na sua empresa hoje, né? Porque acho que nem todo mundo analisou sempre, então comenta aqui embaixo quais são os indicadores que você analisa na sua empresa. Comenta aqui para mim também se você já tinha pensado nesses outros pontos que pode surgir quando você começa a analisar os indicadores, que você começa a ver as outras coisas, e não esquece de compartilhar com seus amigos empresários. Vamos todos crescer e evoluir cada dia mais, tá bom? Então, muito obrigada e tchau! Até o próximo vídeo.